Oi! Opa! Tudo bem? Acha aí, Alessandra. Olha Opa, aí o pegou. pé de laranja lima passando aí. Eu sempre acho que é a marca de uma lágrima. Por que a nossa marca de uma lágrima está bem marcada aqui, né, gente? Como vocês estão? Tudo em ordem? Tudo certinho? Já pegaram o material de vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa, assim, com muita novidade? Então, tá certo. Então vamos lá, esse daqui já vai servir lá para o nosso clube de leitura, né? São os elementos da narrativa. E passa rápido, Olha, né? como passa. Muito rápido, gente. Então, vamos lá. Temos aqui o seguinte: literatura é a arte de escrever. O que vocês acham? Quem gosta de escrever aí na sala? Então, veja, a literatura é uma arte que tem como matéria-prima a palavra. Por isso, ela trabalha com os sentidos. O que mais, pessoal? Além dos sentidos, trabalha os sons e o poder de sugestão das palavras. Então, aqui nós temos um livro aberto. Olha essa imagem relacionada à literatura. Porque é a arte de escrever, mas também é a arte que te dá a oportunidade de você criar, usar e abusar da sua imaginação. Quando você estava lendo lá A Marca de uma Lágrima, um trecho, não vai passando no filme? Sim ou não? Digam aí. Então, essa árvore aqui, ó, já é a árvore do conhecimento, que vai colhendo os frutos que a obra literária já traz. Tá certo? E vamos que vamos aqui mais um pouquinho, mais outro Vamos embora, livro, que tem né? mais. Ajudam a construir uma boa história, né? Então, esses elementos da narrativa são recursos usados para quê? O que você acha que serve? Esses elementos, e quais são, que nós vamos ver já já. Eles são usados para detalhar os acontecimentos de um texto narrativo. Então, a partir dessa imagem, esta daí, ó, não é a imagem da professora tomando o seu chazinho, fazendo a leitura, não. É a do livro. É a do livro. O que você consegue identificar? Ó, nós temos aí, quais são os personagens, quais são os elementos? Em cima desses elementos, você vai criar a sua narrativa, a sua história. Aí, ó, você pode ser um narrador, e esse narrador, ele pode não participar da narrativa, ou seja, ele só vai contar a história e vai ser usado, ó, na terceira pessoa. Pode ser tanto observador. Mas se eu quero participar da história, além de contar, eu quero participar da história. Aí já mudou totalmente o foco, né? Você vai ser o narrador personagem. Você já sabe tudo que acontece lá também na história. Certinho? Então, dando sequência aqui. Toda história, como um conto, uma fábula ou um romance, é formado por elementos que organizam e dão sentido à narrativa. Aí você vai lembrar, qual romance que você gosta? Policial? Ou de amor bandido? De ação? Ou não? Qual é a sua preferência, Qual a sua preferência do estilo? Aí a fábula. Quem lembra de uma fábula aí? Qual a fábula que você leu ou alguém já contou para você que ficou na memória? E você não esqueceu. E lembrando que sempre a fábula é uma narrativa que vai trazer seres inanimados com características humanas. Além disso, vai passar um aprendizado. Exato. Quem não lembra aí da fábula, né? Da cigarra e da formiga? Lembram? Exatamente. Então, vão juntando. Aqui nós temos, são como peças de um quebra-cabeça, que unidas ajudam o leitor a entender os acontecimentos e os personagens. Já coloca aí na história A Marca de uma Lágrima. Pronto, né? Você vai acompanhando o conceito. Um mistério lá. E vai lembrando daquilo que você está lendo no momento, né? Que vocês têm outras leituras também. O que mais? Então aqui, ó, os elementos da narrativa literária. Aí você tem aqui, ó, o personagem. Vamos colocar, opa, já tem um P. O enredo, opa, já tem um E. O narrador
Aí depois, o que mais? O tempo e o espaço. espaço. Para você nunca mais Pente. esqueceu. Formou o que? A palavra pente. Então, quando nós falamos em elementos da narrativa, você vai sempre lembrar que nós temos ali os personagens, né? E cada um vai ser trabalhado para vocês. O enredo, o narrador, o tempo e o espaço em que acontece em toda a narrativa. Certinho? Então, mais aqui, ó. Olha aí, nós vamos começar pelo personagem. Vocês já sabem, quando nós falamos em personagem, do que se trata, mas é bom a gente sempre estar reforçando. Quando nós temos o protagonista, olha lá Isabel, né? Então, o principal da história, geralmente, esse protagonista enfrenta um conflito. Exatamente. Antagonista, o que se opõe ao protagonista. Quem que não gostava da Isabel, que tentou tirar a vida da Isabel, mas não conseguiu? Pronto. Você já vai levando o personagem aí. O que mais? Nós temos o secundário. O secundário participa da história, mas não são o foco principal. Tá ali participando, faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não é o principal. Então, eles são os secundários. Certinho? Então, vamos lá. Aí você vai lembrar os secundários? O pai da Isabel, a mãe, a tia, certo? Agora o enredo. É a sequência de acontecimentos da narrativa. No enredo vai ter a parte que vai apresentar os personagens, né? Ó, em tempo que acontece a história, em que local. O que nós vamos ter aí? A introdução. Tá certo? É essa parte que apresenta o personagem, tempo e espaço. E o desenvolvimento. Surgem os conflitos e os desafios. É ali onde você mais ou menos vai acompanhar o que está acontecendo, né? Então, são aqueles conflitos, os desafios que os personagens têm que enfrentar. Aí o clímax, momento de maior tensão. Qual foi o momento de maior tensão na história A Marca de uma Lágrima? Pense aí. Será que foi o momento que descobriram que a diretora foi assassinada? Ou o momento que que a Isabel ficou no hospital e alguém tentou tirar sua vida? Olha aí. Aí vai vários questionamentos. Isso, esse é o clímax. E aí vem o desfecho, que é quando tudo se resolve, né? Viveram felizes para sempre. Então é a resolução dos conflitos. Tem que finalizar, né? Então, por isso que é necessário o início, o meio e o fim. Vamos aqui agora, narrador. É aquele que vai contar a história, certo? Como já havia dito antes, narrador personagem. Participa da história e conta em primeira pessoa. Por quê? O eu, né, faz parte lá, ele está na primeira pessoa, a pessoa que fala. E o narrador observador, ele está de fora da história, mas ele observa os acontecimentos, né? Só observa, já diz tudo. E não participa. E está na terceira pessoa também. Agora, o narrador onisciente, ele sabe tudo. Mano, até os pensamentos dos personagens, tudo, os sentimentos, as ações. Aí você vai ter um livro que nós vamos lá no terceirão, né? Agora não. Que é Isso a Hora mesmo. da Estrela, tá certo? Lembrei da Hora da Estrela. Então, mas vamos deixar para frente, né? E o tempo? Quando nós falamos em tempo, nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, como que nós vamos diferenciá-los? O tempo cronológico, ele é linear, como o tempo do relógio do calendário. E o tempo psicológico segue a mente dos personagens, com lembranças, o momento que lembra, lá está, teve um tempo psicológico lá na Isabel. Quando a mãe, né, recebe o convite, que a tia liga lá chamando, e a Isabel fala assim, mãe, aquele menino chato, aquele menino que vivia me implicando comigo, mas era criança. Então ela volta, né? Vem as lembranças de Isabel. Depois, Isso quando mesmo. ela vê Cristiano, já muda totalmente, né? Então, com lembranças e pensamentos e sentimentos.
que mais nós temos aqui? O espaço. Então, o espaço ele pode ser físico, social ou psicológico. O físico, uma cidade, uma casa, uma floresta, vai depender ali do que está se passando. Então, pode ser numa cidade, ou tudo acontece numa casa, né? E o social é o ambiente, olha só. Rico, pobre, urbano, rural. Vamos jogar para a marca de uma lágrima também. Como que era a questão do espaço? Tinha um espaço físico? Sim. Era o quê? Uma floresta? Era numa cidade, da escola. Ou numa casa ali onde tudo se passou. Tá certo? Aí vocês vão procurando o espaço que aconteceu a narrativa, né? Da história da marca de uma lágrima. E o psicológico? O estado emocional dos personagens. Aí já vem em mente Isabel. Exatamente. A Isabel, ela se sentia feia, entendeu? Ela não se achava inteligente. Ela achava que ninguém gostava dela, que nunca ela ia poder ter uma pessoa ao seu lado. E aí vai lembrando. Mas isso tem a ver com o quê? Ó, os pais de Isabel eram separados. Isso, querendo ou não, vai influenciar. Tá certo? Mas vai ter um outro momento, né? Que você vai discutir isso lá no nosso clube de leitura, na nossa roda de conversa. O que é o espaço? É o lugar onde a narrativa se passa. Pronto, a literatura, pessoal. A arte com as palavras. Então, olha aí, a professora Márcia toda animada. Esse é o momento que a gente vai conversar aqui com eles, com vocês. A arte com a palavra. Aí, ó, nós temos vários, assim, materiais, ó, que nós temos aí o giz de cera. Ah, você que pode mais? dizer, é um giz de cera ou é uma massa de modelar? Tem umas letrinhas, tem uma cola. Exato, a régua, lápis. E você, a arte com a palavra, você vai pegar, assim, vamos fazer uma arte? Que arte é essa, né? De aprontar não, Amadinho. Outra arte. Arte com a palavra. Ai, meu Deus, eu lembro que a Isabel, ela não escrevia os textos, a poesia, a carta. Aí quando você está apaixonada, vamos dizer assim, né? Falando assim de sentimento, querendo ou não, tem essa fase. Aquela Todo forma mundo mais, já passou por isso. Gente, mais carinhosa, assim, que você, fica o coração... mais sensível. E o coração dispara, tudo, né? Olha a onomatopeia aí, coração, tudo. Você começa a escrever. E aí, será que flui melhor? Você consegue, quando nós fomos em brincar com as palavras, você consegue fazer o quê? As rimas, Começa a escrever, aí começa a compor poesia, poema, música, letra de música, só você presta atenção. Já faz a arte com a palavra. E você consegue passar a emoção através da tua escrita? Lembra que cada aula puxa a outra. Quando nós falamos lá das funções emotivas, qual é o meu papel? Eu tenho a palavra para que eu possa fazer a minha arte. Então, como eu vou fazê-la? Para quem? Qual a minha emoção? Qual o meu desejo? O que eu quero causar no outro? E você, Bia, Luquinhas, vamos colocar assim, olha só, começou aquela garotinha lá, o crush. Se tiver alguém na sala, hein? Bia e Lucas, primeiro ano. Então já estão aí conversando, olha, presta atenção agora. Aí você vai fazer na aula, mesmo agora nesse momento, na nossa aula de língua portuguesa, agora vamos fazer um poema. Aí a gente vai pegar a folhinha toda colorida. Opa, se é a folha do caderno vai fazer coraçãozinho. Vai depender. Você vai criar, né? Exatamente. Você tem assim, vai usar a sua imaginação. Você pode até fazer um pé de IP. Né? Olha aí, só, como é que estão os IPs? Olha, quando você... particularmente, quando eu estou dirigindo, eu coloco uma música da MPB. E a imaginação, gente, da professora Márcia, vai embora. Aqueles IPs. Entre uma música e outra vem o IP. Exato. Eles estão meio assim, né? Tá faltando chuva para os bichinhos, eles não estão tão... aquelas cores mais vibrantes. Estão lindos, ó.
viu o amarelo, gente, com o branco e Eu o não vi o amarelo rosa. ainda. Só o rosa, mas o rosa tá meio apagado. Acho que tem que chover mais para que que eles chover possam, mais. né? E aí, gente, você vai buscando elementos. Para quê? Para que você possa caprichar na tua escrita. Eu vou usar a palavra de que forma para com o outro? É o poder que você tem. Percebem? Então, falamos até agora sobre os elementos da narrativa. Ah, eu já estou inspirada para fazer uma história, Márcia. Então, onde que eu vou fazer? Qual vai ser o meu espaço? E os meus personagens? Então, eu quero caprichar, percebem? E aí eu não posso esquecer dos meus elementos, o famoso pente, que foi colocado para os senhores. Exato. E agora, aqui na função cognitiva, fazendo uso dos poemas. Vamos lá, cada função de cada poema na questão, né, os elementos da narrativa literária. Aqui nós temos um poema de Ferreira Goulart. Aí vocês vão entender por que ele tem função cognitiva. Então, olha só, 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade é pequena. O que é o cognitivo? Que vai passar algum ensinamento. Estão entendendo aí? Então, a função cognitiva, ela deve ser usada para ensinar alguma coisa, certo? E aqui não deixa de ser um poema e você aprende com esse poema também. Ferreira Goulart. Exato, e ele faz até o jogo com as palavras que vocês vão perceber aqui, a combinação sonora, As rimas, né? rimas. Olha lá, pena, pequena. Olha só, claros e caro. Morena, serena. Alegria e dia, acena e açucena. Então, vão observando aí, né? Usando os recursos estilísticos, os recursos expressivos. E temos mais. Aqui nós temos agora a função estética. Vamos primeiramente acompanhar a leitura. Aqui nós temos Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Invejo ouvires quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Por isso corre por servir-me. Sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim. No verso de ouro engasta a rima, como rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ouvir, saia da oficina sem defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Então, aqui, essa função estética, ela está ligada para ser admirada. Aqui nós temos um soneto, tá? Aí você vai lembrar soneto, a gente já conversou Sobre o soneto, né? Aí você vai ver soneto, ó, diminutivo de som. Sonoridade aqui presente também. Além de fazer a combinação também das rimas. Só que aqui o soneto, como nós sabemos que é de Olavo Bilac, aí você vai lembrar do parnasianismo. Certinho? Que tinha aquela preocupação em escolher as palavras para fazer combinação de um jeito assim, eu vou usar rimas ricas. Tá certo? Ela não está preocupada aqui com o sentimento, não. Mas quanto à forma, Exato, tem que estar ali perfeita. estrutura. Mas nós vamos falar muito sobre isso ainda, tá, pessoal? Então aqui nós temos mais o quê? Nós temos uma função catártica. Vão marcando aí cada função e os seus objetivos, né? Vou embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei.
Lá tem uma mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. De tal modo inconsequente, Que Joana, louca da Espanha, rainha e falsa demente. venha ser contraparente. Manuel Bandeira. Olha é aí. outra função, né? Que você vai liberar sentimento através da literatura. Saindo aqui agora a função político-social. Excelente, pessoal. Ó, Por que será esse político social, hein? olha aqui, ó, aquela literatura engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Políticas. Então nós temos nada melhor do que Castro Alves, que faz parte, né, da terceira geração do romantismo. Calma, Amadinho. Nós estamos somente citando agora, não é agora o romantismo para você, não. Quando nós falamos em literatura, a parte parnasiana, romantismo, vocês ainda verão, não se preocupem, tá? Então aqui o navio negreiro. Estamos em pleno mar, doudo, no espaço, brinca o luar dourado borboleta, e as vagas após eles correm e cansam. Como turba de infantes inquieta, estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espuma de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Mas pensa que ficou sem rima? Claro que não. Tem as combinações também. Mas aqui, Navio Negreiro, o título. O que traz? Olha aí. Já vai pensando, Amadinho. Já é um convite, uma reflexão, tá? Agora nós temos aqui o romance O Cortiço, tá? De Aloysio Azevedo, apontando a miséria material e moral dos moradores desse tipo de habitação. Então, o romance O Cortiço, que vai lembrar lá do realismo, naturalismo, né? O que é o cortiço, né? Vai contar uma história de um homem que ele era muito assim, ambicioso. Ele queria ter posse e acabou traindo a própria companheira. Mas calma, outro dia a gente conversa sobre o cortiço. E depois do cortiço vem o poema Morte e Vida Severina, tá? De quem? Então é para vocês terem também um conhecimento. De João Cabral de Melo Neto. Ele vem denunciando a vida sofrida do sertanejo e a exploração do seu trabalho pelos donos de terras no Nordeste brasileiro, tá? É uma questão aí social. Então, continua sendo o quê? Ó, a literatura engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. E agora aqui... Olha que lindo! A invenção do abraço. Vamos aqui, olha só a imagem, gente. Bem mimosa essa imagem. Todo mundo abraçando aí na sala. Vamos agora. Vamos, todo mundo levanta, um vai abraçar o outro, né? Porque aqui nós temos um texto literário, pessoal, e nós já falamos em outra aula sobre o texto literário. O que ele vai trazer para a gente? Quando eu tenho um texto literário, você vai lembrar da linguagem conotativa, né? A figurada, vai fazer o uso dos recursos expressivos, os recursos estilísticos, que vai, o quê? Florear a poesia, embelezar por meio das palavras. Então, nós temos aqui a invenção do abraço. Há abraços longos e curtos, magros, gordos, abraços brancos, negros, de velhos, de crianças, abraços de homem e de mulheres, abraços e braços, até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda e hoje até na hora do fracasso, se há braço, há abraço. Olha só o trocadilho aqui, hein? Quem pensou aí? Qual foi o abraço gordo? Qual
foi o abraço magro? O que você entende o abraço magro, o abraço gordo? Entendeu? O abraço longo. Vamos lá aí. Olha, aqui tem vários braços. Braço longo. Opa! Cruzei. Aqui. Vou dar um abraço em quem? Vamos escolher aí, ó. Já se Um abraçaram? abraço Vamos pra olhar você. para eles, mas olha só. Como nós estamos falando do texto literário, e aí veio essa temática do abraço, vocês já se abraçaram? Qual o significado do abraço? Como a professora Márcia falou, quando falamos em texto literário, nós lembramos de quê? Das figuras. Exatamente, aquele sentido mais conotativo, em que você tem aquela abertura para quê? A pura significação. Exatamente, os vários significados que a palavra pode ter. E aí você traz também a questão do sentimento. Olha como a professora Márcia aqui falou, a questão do abraço, o abraço gordo, o abraço magro. Mas e o que isso quer dizer? Né? Quem gosta de abraçar aí na sala? Eu sou suspeita em falar. Aquele abraço de urso, né? Que fala assim que é um abraço grande e apertado. Já se abraçaram? Ou Por abraço trás de do... tamanduá. Como é que eles tomam do ar, Márcia? Mana, que tá arranhada. Do abraço Tá de tomando perto. ar? Eu conheço o abraço de urso, aquele grande, apertado, aquele abraço que você realmente passa ali uma energia para o outro. Não é assim? Então, a nossa função literária traz toda uma mensagem carregada de emoções. Não é aquele denotativo em que você é, pum, direto. A informação é essa daqui, acabou. Não, você tem várias possibilidades de você trabalhar, se expressar e mandar a sua mensagem. Certo? Mais outra aqui para vocês. Olha só, a linguagem elaborada de forma o que? A causar emoções no leitor. Então, texto literário. Uma delícia, né? Temos aqui texto literário também, ó. Preocupa-se mais com a linguagem, não com a informação. Geralmente tem caráter ficcional, voltando-se ao imaginário. Também aqui é filme, série. Tá aqui, ó, o Harry Potter. Beleza? Vamos ver outra aqui, ó. O que nós temos agora? O gênero narrativo. Nós temos a rã e o boi. E é a fábula, hein? Então aqui, uma rã estava num prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Eita. Então, qual é a moral Uhum. da história? Né? Qual é o ensinamento que ela quer passar aqui? A rã e o boi. O que você conseguiu extrair da leitura? Então, aqui, ó. Quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. E a nossa rãzinha acabou dando tchau. Foi embora. Né? Então, aqui o narrador decidiu contar a história com diálogo direto. Aí já falamos sobre essa questão do discurso direto, né? Indireto. Olha aqui a pontuação. Nós temos travessão, interrogação, 2 pontos. O que mais nós temos? O conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira, certo? Nós temos, então, subcategorias desse gênero, entre os quais estão, aí apresento aqui, o conto de fadas ou o conto fantástico, certo? Então, vamos observar aqui a personagem Ana, do conto O Amor, O Amor, de Clarice Lispector. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão, enguiçado, dava estouro. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Então, aí, o personagem Ana, do conto do quê?
Amor, o amor. E o conto é muito rápido, né? É Uhum. uma narrativa assim curta. Você já identifica ali. O que mais que nós temos? Os contos de fadas, que os senhores conhecem. São gêneros medievais, narrativa que tem personagens folclóricos, né? Nós temos as fadas, os gnomos, os animais personificados. Exatamente como aqui nós temos a Bela e a Fera. Conhecem? São contos de fadas. Alice no País das Maravilhas. Olha, Branca de Temos o Neve. Pequeno Príncipe, não está aqui, mas temos também. E vários, Aí né? você vai Outros para lembrando, ó. vocês. Ó, o Chapeuzinho Vermelho. É o Chapeuzinho Vermelho ou é um outro do filme? Que tem a versão aqui, que faz a releitura. Vamos ver se você descobre. Certinho? Então, né, conversando essa questão do texto literário, vocês viram aqui a questão da poesia, dos poemas, nós temos o soneto, nós temos também o poema concreto, temos haikai, tudo trabalhando essa questão, a estrutura relacionada ao conteúdo também. Perceberam quão rico é? Quão rico é a nossa palavra, a nossa literatura. E aí percebam que sempre, a cada exemplo, a gente está sempre levando a literatura a uma escola literária. Quando falamos em sonetos, ali Olavo Bilac, falamos lá, haikai, o que mais? Aí os contos, que eles são histórias mais curtas. E aí, por último, ficou o quê? Os contos de fadas. Quais você lembra? Além desses que nós trouxemos para vocês, quais são os outros? Ah, eu lembro um que contava sempre quando eu era pequenininho, assim, né, antes de dormir. Então, são histórias lá atrás. Os três Os três porquinhos também. Patinho Feio. Isso, as fábulas que elas sempre trazem para a gente uma forma de você observar, é um ensinamento, é um cuidado com o que você está fazendo. Eu sempre coloco ali a cigarra aquela fábula da cigarra e a formiga. O que acontece? Quem trabalha mais? Quem leva vantagem depois? Né? Então, tudo isso serve para a gente poder analisar. E aí você vai tendo argumentos para quê? Nada é em vão, pessoal. Tudo que traz para você é para você melhorar. Percebem? Quais são os argumentos que eu posso ter quando eu for escrever? Quais são os personagens, os tipos de personagens? Aquele que só observa, e por aí vai embora. Claro, ficou claro para vocês? Anotaram naquele caderninho lá? Quantas informações tem aqui, né, sobre essa questão da emoção, o texto literário? O denotativo, o conotativo, é muita informação mesmo. Mas quando você vai acompanhando a leitura e os exemplos, você aprende, não esquece mais. Esse é o bom da língua portuguesa, tá vendo? Todo dia um pouquinho, e nós sabemos que vocês amam as aulas. Todo dia tem uma imagem, tem um exemplo, e vai embora, né? O clube de leitura. Dá um momento para você usar a sua imaginação. Sim, fica muito aberto assim, eu posso utilizar vários recursos. Certo? Então, amados, nós ficamos por aqui e daqui a pouco retornamos para a nossa revisão. Tchau. Tchau.